Olá você, quarta-feira, 2 de março de 2016, bom dia. O governador de Minas, Fernando Pimentel, e o vice Antônio Andrade inauguram ligação asfáltica entre Rio Paranaíba e Serra do Salitre. E vamos mostrar também. Começa a funcionar o programa Rede de Fazendas Protegidas. Todos os moradores do entorno, proprietários, moradores, aderiram ao projeto. Jovem é preso depois de ser acusado de agredir mulheres no centro de Patos de Minas. Sem um motivo aparente. Tem 2 vítimas aí que são idosas. Goleiro Vitor do Atlético Mineiro critica a situação do campo do Bernardo Rubingia no jogo contra o RT. Batalhou, lutou, mas jogar nesse pasto aqui fica difícil, cara. Setor de construção civil em Patos de Minas espera crescimento em 2016. O lote vai voltar ao valor que valia realmente, o apartamento em si também vai voltar a um valor acessível. Exame para detectar o uso de drogas em profissionais de transportes de carga e transporte coletivo passa a ser obrigatório a partir de agora. O intuito é a diminuição do sinistro nas rodovias e o abuso de drogas que vem acontecendo ao longo dos anos. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos desta quarta-feira, que já está no ar. E o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o vice Antônio Andrade estão nesse momento em Rio Paranaíba. Eles inauguram oficialmente a rodovia MG 230, que liga a cidade de Rio Paranaíba à Serra do Salitre. A cerimônia acontece no trevo de acesso à rodovia próximo ao UFV, o campus Rio Paranaíba. A obra de pavimentação asfáltica da MG 230 teve início em 2013 e faz parte do programa Caminhos de Minas. O trecho de 57 quilômetros recebeu investimentos da ordem de 73 milhões de reais. E depois de ser acusado de agredir algumas mulheres no centro de Patos de Minas, um rapaz de 26 anos foi preso e encaminhado à delegacia. Ele disse à polícia que estava revoltado com o atendimento prestado pelo INSS. Foi a população que acionou a Polícia Militar para comparecer no centro de Patos de Minas após presenciar cenas de agressões. Estava escolhendo aparentemente somente mulheres, ele parece estar com algum surto psicótico, ele estava escolhendo essas vítimas aleatoriamente, assim, sem um motivo aparente. Ele agrediu 3 mulheres, tem 2 vítimas aí que são idosas. O preso não possui passagens pela polícia. Bruno Vinícius disse aos policiais que estava revoltado com a situação no INSS. Por isso, havia agredido as pessoas. Ele disse que é portador do HIV, que foi passado a ele por um indivíduo e que esse indivíduo conseguiu se aposentar pelo INSS e que ele está tentando e não consegue. E moradores do meio rural estão assustados com a violência no campo. Para tentar resolver o problema, foi criado pela Polícia Militar o programa Rede de Fazendas Protegidas. No município de Patos de Minas, mais de 5.000 propriedades rurais já foram mapeadas. Ontem, moradores da região de Boaçara receberam as primeiras placas de identificação. A Rede de Fazendas Protegidas ganha força com mais uma comunidade que recebe o projeto elaborado pela Polícia Militar. A comunidade de Boaçara foi uma das primeiras a ser procurada pela instituição com a proposta da rede, uma ideia que saiu do papel e agora beneficia 5.000 fazendas no município de Patos de Minas. Aqui foi um dos locais pioneiros onde a gente reuniu com a comunidade para explicar acerca do projeto. Todos os moradores do entorno, proprietários, moradores, aderiram ao projeto e se posicionaram de forma parceira junto à Polícia Militar desde o início. Na noite de terça-feira, os fazendeiros receberam as placas de identificação com o número da fazenda cadastrado no programa de GPS. De posse do número, o fazendeiro, caso precise, vai informar a Polícia Militar e, com isso, haverá um tempo menor de resposta para as ocorrências. Com o projeto, os proprietários de fazendas em Boaçara
se sentem mais seguros. As coisas estão apertando para os malandros na cidade, sabe? Então eles têm procurado muitas fazendas, têm tido muito roubo nas fazendas. E depois que o pessoal começou a nos visitar, sossegou. Está melhorando, melhorou, pode falar que 90% já. Os moradores da comunidade também estão confiantes na rede de fazendas protegidas, como aliada no combate à criminalidade. Isso é uma forma de tentar inibir o crime que está acontecendo nas fazendas, né? E ajudando os moradores, os fazendeiros, e tudo que está acontecendo, esses roubareiros, parar, né? O projeto deve apresentar resultados em pouco tempo. A gente está começando com a distribuição das placas, o cadastramento das fazendas, isso aí a gente vai ter que ver a curto e médio prazo. 11h37 instantes, goleiro Vitor do Atlético Mineiro critica a situação do campo do Bernardo Rubinja no jogo contra o RT. E o Mamoré fará nota de repúdio ao clube. Exame para detectar o uso de drogas em profissionais de transporte de carga e transporte coletivo passa a ser obrigatório. Olha, e depois da derrota para o RT, o goleiro do Atlético Mineiro, em entrevista a jornalistas, criticou a situação do gramado do estádio Bernardo Rubinja e chamou o campo de pasto. A declaração do goleiro atleticano indignou a diretoria do Mamoré, que fará uma nota de repúdio que será entregue à diretoria do Galo. De olho no faturamento e no conforto do torcedor, a diretoria da URT abriu mão do Zama Maciel e alugou o estádio do rival Mamoré para jogar contra o Atlético Mineiro. Além de maior, o estádio Bernardo Rubinja é considerado um dos melhores da região. Já joguei em campos muito piores. O nosso campo tá bem cuidado. Dá para praticar um bom futebol aqui? Dá, lógico que dá. Mas não é isso que pensa o goleiro Vitor do Atlético Mineiro. Ele chamou o gramado de pasto após a derrota por 1-0 contra o RT. Batalhou, lutou. Mas jogar nesse pasto aqui fica difícil, cara. É inadmissível você colocar em risco os jogadores num campo como esse. É difícil você jogar futebol, é difícil você tocar a bola. Então, talvez dizer que nós tivemos muito em decorrência disso aí. E como eu falei, as condições do gramado atrapalharam que eles apresentassem seu melhor futebol, né? É difícil você jogar num campo como esse aqui. A declaração do goleiro não agradou nem um pouco a diretoria esmeraldina. Essa declaração eu considero, né, uma declaração muito inoportuna, muito infeliz do atleta, porque a gente sabe do caráter do Vitor, mas ele fez essa declaração de uma forma bastante negligente. E a diretoria, né, pediu para que a gente apurasse os fatos, que fossem verificados os áudios, vídeos, que fosse frisada a palavra pasto. Eu corri atrás e realmente, né, agora nós temos uma prova concreta. Ele deu uma entrevista para uma emissora de rádio aqui na região, onde ele cita a palavra pasto. A diretoria do Mamoré não concorda com esse tipo de declaração, até porque o Bernardo Rubinja de Queiroz é um gramado com grama esmeralda, é a mesma grama que era no Mineirão antes da Copa do Mundo. A empresa HZ Paisagismo de Belo Horizonte, que colocou a grama aqui, é a mesma que faz a manutenção no Mineirão. O Vitor já cansou de jogar nesse tipo de grama. Agora vem dizer que isso aqui é pasto? O assessor de imprensa do Mamoré disse que vai enviar uma nota de repúdio ao Clube Atlético Mineiro. Nós vamos fazer um ofício para a diretoria do Galo, falando que nós não gostamos desse tipo de declaração e que não procede, porque se procedesse a gente ficaria calado, receberia a crítica e ficaria calado, mas não procede. Os jogadores da URT também se sentiram ofendidos com a declaração. Para o zagueiro Mauro Viana, o goleiro atleticano desmereceu a vitória da URT. Para a gente estava bom, normal, acho que sempre vai encontrar campo com problema, com defeito, mas acho que isso aí não é desculpa não, o que manda é dentro do campo e a gente conquistou a vitória por méritos. Eu acho que se ele falou isso é porque ele vê que nossa equipe não tinha chance de ganhar deles, e a gente ganhou e para mim não é desculpa, isso é vitória, ganhamos e
e já era. Sinceridade, discurso de quem perdeu. E quem sabe jogar a bola, joga em qualquer lugar. Olha, e a partir de hoje, o exame que detecta o uso de substâncias entorpecentes será obrigatório para profissionais de transportes de carga e transporte coletivo no país. Os motoristas profissionais deverão passar pelo teste toxicológico para a detecção de consumo de substâncias psicoativas no momento da habilitação, renovação ou mudança de categoria. O motorista profissional que fizer o uso de drogas ilícitas, ou mesmo os chamados rebites, vão ter problemas para continuar trabalhando. A partir desta quarta-feira, as empresas de transporte terão que fazer um exame toxicológico em todos os motoristas profissionais. Profissionais das carteiras C, D e E. O que esses exames vão detectar? Eles são os exames de janelas largas que eles falam, que vão detectar a quantidade e o tipo de droga usado nos últimos 90 dias, que são cocaína e derivados da cocaína, maconha, anfetaminas, metanfetaminas, anfepramona, mazindol, femproporex e opiáceos, rebites em geral. O exame terá que ser feito por laboratórios credenciados durante a admissão do profissional, na demissão e a cada período de 2 anos e meio. Os motoristas autônomos também terão que passar pelo exame. As empresas, quando forem demitir os funcionários, elas têm que procurar os órgãos credenciados pelos laboratórios para fazer a coleta dos exames. Os autônomos, quando forem renovar as carteiras, renovar ou trocar de categoria, eles também têm que fazer os exames. Se der negativo, renova. Se der positivo, a carteira está suspensa. Na região de Patos de Minas, a Associação dos Transportadores está credenciada a fazer a coleta do material para a realização do exame. Nós conseguimos o credenciamento através da FENACAT, que é a Federação Nacional das Associações de Caminhões e Transportadores, através do laboratório PsychMedics São Paulo. Então, hoje, quem é associado da TP e região de Patos de Minas, nós temos um custo menor para poder fazer esse exame. Estamos esperando agora, a partir de sexta-feira, a federação nos enviar os kits para as coletas dos exames e os procedimentos, os formulários, e vamos começar a fazer os exames a partir da semana que vem. Com esta medida, o Conselho Nacional de Trânsito pretende acabar com o consumo de drogas e substâncias psicoativas entre os motoristas profissionais e, com isso, reduzir os índices de acidentes nas rodovias brasileiras. O condutor que deixar de atender à exigência em caso de acidente com vítima fatal responderá por crime doloso. Em caso positivo, na contraprova, a empresa estará livre para dispensar o funcionário. O transportador, ele tem uma carreta. O cara está no processo seletivo, ele vai pedir esse exame. Se der positivo, esse exame terá uma contraprova. Mas a empresa está desobrigada a contratá-lo. Ela pode demiti-lo no processo seletivo normal. Se o caso, o transportador, o motorista já está trabalhando há algum tempo com a empresa e venha a dar positivo, essa contraprova será encaminhada para o laboratório, a carteira dele ficará suspensa e depois, se na contraprova não der nada, der negativo, ele pega essa carteira de volta e volta a trabalhar normalmente. O intuito é a diminuição do sinistro nas rodovias e o abuso de drogas que vem acontecendo ao longo dos anos. 11h47, a seguir tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Usinas de geração de energia fotovoltaica serão instaladas na região. Em Minas Gerais, concentra mais de 1/4 dos casos suspeitos de dengue no Brasil. Do total de 170.103 registros, 48.098 foram dentro do território mineiro, o que corresponde a 54 notificações por hora, ou quase uma por minuto. Minas é também o estado com maior número de suspeitas de dengue neste início de ano, bem na frente do segundo colocado, São Paulo, que tem 32.453 casos. Os dados estão no último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde e levam em conta as 5 primeiras semanas do ano.
Vamos falar agora da previsão do tempo para hoje em Patos de Minas e região? Tempo e temperatura. Oferecimento. Realize seu sonho no Clique Debutante 2016. Inscrições nas lojas New Color. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuvas a qualquer hora. Em Patos de Minas, a temperatura deverá variar entre 16 a mínima e máxima de 28 graus. Em Coromandel, mínima de 19, máxima de 27 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 18, máxima de 26 graus. Em Lagamar, mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Varjão de Minas, mínima de 19, máxima de 28 graus. E em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 19, máxima de 29 graus. O governo de Minas anunciou um acordo com uma multinacional espanhola para a produção de energia solar no estado. Serão instaladas usinas de energia fotovoltaica no Alto Paranaíba e também no Noroeste Mineiro. São 3,4 bilhões de reais em investimentos na construção dessas usinas. O Alto Paranaíba e o Noroeste do estado de Minas foram escolhidos pela multinacional espanhola Solatio Energia para a implementação das usinas de energia fotovoltaica devido à localização hemisférica e geográfica. A região apresenta condições essenciais para receber as usinas e distribuir a energia que será gerada. O Brasil chega a ter 10% da sua área no hemisfério norte. Então nós temos uma área muito grande cortada pelo Equador. Nessa região, é uma região que nós temos o máximo de insolação, de luminosidade. Bom, entre os trópicos, o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, nós temos uma qualidade de iluminação muito boa, porque o Sol sempre vai oscilar entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. A latitude de Patos, a latitude de 18 graus, está entre o Equador e o trópico de Capricórnio, porque o trópico de Capricórnio está a 23,5 graus, Patos está a 18. Então isso significa que a nossa luminosidade, ela oscila pouco. Em termos de número de horas de luz, nós variamos um pouco, menos de uma hora ao nível, durante todo o ano. Ou seja, as noites diminuem, os dias aumentam, mas não mais que uma hora. Não mais, normalmente menos que isso. Isso faz que nós tenhamos durante o ano uma condição de produção de energia mais contínua, o que seria interessante para o uso das usinas fotovoltaicas. Investir em energia fotovoltaica é uma excelente alternativa. Além de poupar a energia elétrica, a construção e manutenção dessas usinas não causam nenhum efeito ambiental. Ela impacta muito pouco o ambiente, porque ela usa uma energia muito limpa, que é a energia solar, que está acontecendo naquela região. Então, ela não causa dano, ela, pelo contrário, ela não corre risco de um rompimento, de um problema, de uma catástrofe qualquer. Isso não acontece. Patos de Minas será beneficiada com a instalação das usinas nas cidades de Guimarães, Vazante, Paracatu e Pirapora. Serão gerados cerca de 4.000 empregos diretos e indiretos nos 20 anos de contrato que irá aquecer a economia da região. A estimativa é 3.500 empregos diretos e a gente entende que pelo menos mais 500 indiretos, talvez até mais que isso. E depois das usinas funcionando, a primeira usina que deve entrar em operação Pirapora em 2017, você está falando em pelo menos 350 empregos que serão mantidos para colocar essas usinas, continuar essas usinas em funcionamento. São 350 empregos que trazem renda, que trazem com certeza pessoas que vêm de fora para viajar, conhecer o empreendimento. Então é muito importante para Patos e para a região. O professor de climatologia Adalberto Vieira explica a diferença entre aquecedores solares e energia fotovoltaica. Às vezes a pessoa pensa que a energia fotovoltaica ela depende de calor. Aí é onde existe uma confusão muito grande com as placas de geração de energia ou para aquecimento de água, por exemplo. Essa energia trabalha com calor, a fotovoltaica não. Pelo contrário, onde nós temos muito calor, as placas fotovoltaicas perdem em eficiência, ou seja, elas passam a não ser tão eficientes na geração de energia elétrica. Ele acredita na eficiência desse recurso e até indica a implementação nas próprias residências. Qualquer pessoa pode colocar 4, 5 painéis em sua casa, pode ficar em torno de uns 20, 25 mil, mas ele vai ficar quase que autossuficiente em termos de geração de energia. Agora, se todas as pessoas começarem a fazer isso, eles vão gerar uma energia muito maior que às vezes essas estações estarão gerando.
E já começou o desligamento das 21 usinas termoelétricas no país. Na prática, isso significa que a conta de energia terá leve redução, já que vai sair da bandeira vermelha para a bandeira amarela. A medida irá reduzir o custo extra de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Essa taxa deixará de ser cobrada a partir de abril, quando será adotada a bandeira verde. O sistema de bandeiras foi criado com o objetivo de informar mensalmente ao consumidor se a energia consumida por ele está mais cara ou mais barata. Com a melhora da situação dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada de energia nova no sistema, foi possível iniciar os desligamentos das termoelétricas com custo mais caro de geração. Até o final de abril, 5.000 megawatts gerados pelas térmicas terão sido desligados do sistema, o que representará a economia total de R$ 10 bilhões ao ano. Agora são 11h56. Daqui a pouco, o setor de construção civil em Patos de Minas ainda vive um bom momento. E o vereador Otaviano Marques protocolou um requerimento de pedido para a criação de uma CPI para analisar o atraso de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Caso o administrador não cumpra com as obrigações, poderá ter o mandato cassado e acabar perdendo os direitos políticos, além de pagar uma multa. A administração não presta contas desde maio de 2015. Para que a criação da CPI seja aprovada, será necessária a aprovação de 1/3 dos vereadores. Em ofício, a Prefeitura Municipal relatou que, por enquanto, não é capaz de prestar contas e repassar informações necessárias à Câmara. A previsão do orçamento de 2015 foi de R$ 429 milhões. Porém, até o momento, ninguém sabe o valor ao certo adquirido pela administração municipal e como foram gastos esses recursos. Caso haja a comprovação de irregularidades, punições rígidas serão tomadas contra o atual prefeito. Por causa do atraso, o Ministério Público já foi notificado. E o setor de construção civil em Patos de Minas tem sido bastante afetado também pela crise que assola o país. Em Patos de Minas, no entanto, os efeitos parecem ter sido até agora bem menores. Há quem aposte no reaquecimento das vendas e retomada do crescimento da construção ainda este ano. O setor da construção civil foi um dos mais atingidos pela crise. Cerca de 500 mil postos de trabalho foram fechados em todo o país no ano passado. Nas lojas de materiais, as vendas despencaram. Em Patos de Minas, também houve queda dos negócios, mas, segundo este empresário, em menor proporção do que em outras regiões. Nossos números aqui são pequenos ainda em referente à crise nacional. Nossa queda de mercado aqui, nós sentimos, nosso mercado em geral aqui, ele teve uma queda hoje em torno de 5% a 10% no máximo, mas temos ainda que a crise nacional está projetando em torno de 20%, né? Por outro lado, a queda nas vendas de imóveis prontos é real e pode beneficiar o consumidor. Com maior oferta de casas e apartamentos no mercado, os compradores passam a ter maior poder de negociação. Quando a situação está à vontade, está disparada, todo mundo quer levar um pouco de vantagem, né? E agora não, agora vai acomodar e vai nivelar os custos, vai voltar os preços normais, que estava o preço meio abusivo da construção civil, vai voltar o preço normal, um lote vai voltar o valor que valia realmente, o apartamento em si também vai voltar um valor acessível para que todo mundo tenha condição de comprar, porque realmente o valor que estava aí há 2 anos atrás aí realmente estava meio alto. E dinheiro para a aquisição da tão sonhada casa própria não falta. Pelo menos é o que garante o gerente da Caixa Econômica Federal de Patos de Minas, Domingos Sávio Souza. Ele disse que os financiamentos para o setor imobiliário continuam sendo liberados normalmente, apesar do maior receio da população em fazer dívidas. Nós percebemos que as pessoas estão mais cautelosas, né? Existe, então, um zelo, uma preocupação com o futuro, como é que vai ser, o nível de emprego também diminuiu. Então, nós percebemos que nós temos o recurso,
mas a demanda ela diminuiu um pouco, a procura diminuiu um pouco. Mas o que importa é o seguinte, os recursos estão disponíveis. Além dos recursos já disponibilizados, o governo federal anunciou a liberação de mais 21 bilhões de reais do FGTS para a construção civil. O Conselho Curador do Fundo de Garantia ele determina um volume, né, a ser aplicado. Nós tínhamos uma linha chamada pró-cotista e o recurso tinha se extinguido. Mas já está aprovado, novo recurso, não é Minha Casa Minha Vida, não é essa linha que atendia as pessoas com faixa mais baixa de renda, mas tinha acabado. Então voltou normal, então todas as linhas hoje estamos operando normalmente e temos recursos para atender a comunidade de Patos e região. Com a liberação de mais recursos e o comportamento do mercado, os empresários do setor da construção civil estão apostando em dias melhores para o setor. Com certeza é um grande volume de dinheiro, né, e vai dividir isso aí no Brasil inteiro, mas vai sobrar uma parte boa para Patos de Minas e com certeza vai movimentar de novo o mercado. Há inclusive novos investimentos surgindo em Patos de Minas. O empresário Sérgio Borges está construindo uma mega loja de materiais para a construção na cidade para atender toda a região. Vai ser um home center, tanto que a gente está acreditando no mercado este ano, para os próximos anos, que nós estamos fazendo esse investimento aqui, um investimento grande para a cidade de Patos de Minas, e é uma loja que vai demonstrar uma loja da capital. E o 30 Minutos desta quarta-feira fica por aqui. Você vai ficar agora com o programa Gui Boaventura. E logo mais à noite, a partir das 19 horas, tem mais notícias também no NTV News. Tenham todos uma boa tarde.